A Toyota e o seu sistema de produção dão muito o que falar e mais ainda o que estudar. Mas por trás de todas aquelas ferramentas, qual a estratégia de sucesso majoritária que permeia todo aquele sistema? Para saber sobre isso e mais, confere a nossa aula de hoje de estratégias de produção. Esse é o nosso primeiro vídeo canônico de videoaulas. Toda terça e toda quinta nós temos vídeo novo aqui no Produzindo, sempre falando sobre alguma temática da engenharia de produção, descomplicando, trazendo da melhor forma e com material exclusivo de estudo para você. Hoje nós iniciamos a série de gestão da produção e nós vamos falar sobre estratégias de produção. Eu acho que está dando para ver minha cola. A primeira coisa que nós vamos entender é que sempre que eu falar produção, nós não vamos estar simplesmente remetendo ao ambiente fabril, ao ambiente manufatureiro. Vamos entender produção como toda transformação de materiais, pessoas e informações. Ou seja, todo sistema que eu tenho inputs, processos que transformam materiais, pessoas em informações e outputs. Isso vai abrir a nossa cabeça e nos auxiliar a aplicar esses conceitos em muitas organizações e muitos tipos de negócio. Ciente desse conceito de produção, vamos entender o que é estratégia. Segundo a literatura, significa escolher um rumo ao invés de outro. Uma estratégia para uma organização, ela, em primeiro lugar, precisa ser aplicável e condizente com a estrutura daquela organização. Ela precisa ajudar a posicionar a organização frente aos seus stakeholders, que são os seus fornecedores, seus clientes, seus concorrentes, formadores de opinião. Por fim, a estratégia precisa auxiliar a organização a alcançar seus objetivos a longo prazo. Nós temos 4 tipos principais de estratégias de produção. A primeira delas é a estratégia tipo top-down, ou seja, aquela estratégia de cima para baixo, no qual todas as decisões são tomadas a partir do núcleo de diretoria ou do acionista principal ou do empreendedor. É aquela estratégia em que tudo que for decidido com relação ao ambiente de produção, ou seja, aquele ambiente que transforma materiais, pessoas e informações, parte de um núcleo único. O segundo tipo de estratégia de produção é a estratégia de bottom-up, que é aquela estratégia de baixo para cima. É a estratégia que coleta as informações daqueles que estão nos níveis hierárquicos mais baixos para assim definir a estratégia. A estratégia bottom-up, ela valoriza o conhecimento dos níveis operacionais, mas ela não é tão simples de ser aplicada quanto uma estratégia top-down, de cima para baixo. A terceira estratégia é a estratégia marketing in, que é aquela que coleta do mercado as informações necessárias para traçar a estratégia de produção. É aquela na qual o processo de transformação de materiais, pessoas e informações vem a partir de tendências do mercado. E por fim, nós temos a estratégia Based on Resources, ou no português, baseada em recursos, que é aquela estratégia baseada nos recursos que a empresa tem disponível. Recursos materiais e recursos imateriais, como as pessoas e o capital intelectual que ela tem ali instalado. A gente quer exemplos? Então vamos lá de exemplos. Exemplo de estratégia top-down é o sistema Hyundai de produção. Nós vamos ter um vídeo aqui falando só sobre o sistema Hyundai de produção, na qual as principais decisões e o principal conhecimento gerado vem dos níveis hierárquicos superiores e desce para os níveis hierárquicos inferiores. Um exemplo de sistema de uma estratégia bottom-up são as empresas do grupo Toyota, pois elas valorizam todo o conhecimento instalado no corpo operacional e o próprio sistema Toyota valoriza isso e faz essas informações subirem para os níveis hierárquicos superiores e se tornarem estratégias de posicionamento. Exemplo de marketing in são aquelas empresas, são aquelas organizações que produzem, transformam com base nas tendências de mercado. As indústrias que trabalham com vestuário são um clássico exemplo desse tipo de estratégia. E a Based on Resources são aquelas empresas que,
quando estão planejando se reposicionar, elas vão avaliar aquilo que elas têm de maquinário, de instalações físicas e o próprio capital intelectual para ver se ela consegue ou não dar os passos que ela quer para se posicionar. Existe uma estratégia melhor do que a outra? Bom, nós temos que entender que qualquer uma dessas estratégias adotadas de maneira isolada, ela faz com que a empresa esteja caminhando para o fracasso. O que nós temos dentro das organizações são estratégias majoritárias e estratégias não majoritárias. Uma empresa, uma organização pode adotar essas 4 estratégias, mas sempre uma vai ser majoritária e as outras vão estar ali no plano de fundo. Por exemplo, o sistema Toyota, a majoritária é a bottom-up. Enquanto existe, com certeza, marketing ali dentro da Toyota. Da mesma forma da Hyundai, marketing existe, só que nós temos outra estratégia majoritária. Importante nós definirmos qual é a estratégia majoritária e por quanto tempo ela vai perdurar na organização. Talvez para esse trimestre, para esse biênio, essa estratégia sim seja efetiva, mas para o próximo ciclo mercadológico ela não vai ser assim tão efetiva. Se você gostou desse conteúdo, se você quer saber mais sobre estratégias de produção, você pode baixar o nosso material, nosso resumo exclusivo sobre esse conteúdo. Você faz o download desse material utilizando esse código aqui que está aparecendo na tela. Se você gostou, também não deixe de deixar o seu like, de curtir, de se inscrever e compartilhar esse conteúdo. A gente se encontra na próxima aula de gestão da produção e a gente se vê sempre aqui no Produzindo.